Olá pessoal, tudo certo? Você já montou um plano estratégico para a sua academia? Então, se você não tem um plano estratégico da sua academia, do seu estúdio ou do seu negócio, você precisa assistir esse vídeo. Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Peter, eu sou um dos líderes aqui do Evo e a ideia desse vídeo é a gente falar um pouco sobre plano estratégico para as academias, estúdios ou qualquer negócio relacionado ao fitness. Eu converso com alguns gestores e eu sinto às vezes que as pessoas desconhecem o que é um plano estratégico, o que é uma estratégia. E eu quero aqui mostrar para vocês de uma forma muito simples, um jeito simples de você conseguir ter um plano estratégico para o seu negócio. Tá? Eu gostaria antes de fazer um agradecimento a esse conhecimento que eu vou compartilhar com vocês, que ele não é de minha autoria, eu aprendi isso na Metanoia, do meu amigo Roberto Tranjan e do Silvio, né? São parceiros nossos, onde eu aprendi muitas coisas sobre liderança, né? E como você realmente fazer com que a sua obra, que a sua empresa prospere. E esse material que eu vou compartilhar com vocês é um pouquinho do que eles me passaram, que eu acho muito interessante e acho que isso pode te ajudar. Este vídeo, pessoal, também faz parte de uma trilogia. A gente tem, na verdade, gravamos 3 vídeos aqui. Um que a gente fala de planejamento para academia. Então, se você ainda não fez o planejamento da sua academia no ano de 2021, busque esse vídeo, ele já está publicado aí no YouTube, né? Que a gente já falou bastante como você deve planejar o ano de 2021 aí no seu negócio. E aí, antes de planejar, eu acho que é muito importante a gente saber se o seu plano estratégico mudou. Eu vi que durante a pandemia, muitas academias sofreram algumas mudanças e mudaram a forma de fazer negócio. Então, eu vi academias que eram 100%, prestavam serviço 100% no ambiente físico, né, ali no espaço da academia, e que conseguiram expandir, ter outros tipos de serviços digitais. Eu vi academias fecharem, por exemplo, no modelo tradicional, onde ele atendia, por exemplo, um cliente final na academia que queria treinar, e aí ele abriu espaço 100% voltado para os personagens trazerem os seus clientes. Ou seja, talvez durante essa pandemia, o seu plano estratégico mudou, né? E a sua estratégia mudou. Então é muito importante que você realmente faça um novo plano estratégico, tá bom? Então a gente vai falar desse item 1, tá? Opa, aqui eu tô com uma caneta média aqui. Então a gente vai falar desse item 1 agora, que é o alinhamento estratégico do seu negócio. E complementando esse vídeo também do alinhamento do planejamento, eu também gravei um vídeo para você pensar no líder, né? Você como um líder, qual que é o holograma do líder? Ou seja, para você conseguir fazer um plano de 2021 realmente muito bacana, primeiro, você precisa saber para onde você vai, né, no seu alinhamento estratégico, depois montar um plano e você como líder, você precisa estar bem. Então o que você pode pensar para você estar bem, para você executar e fazer um ano de 2021 muito diferente e muito especial, ok? Principalmente agora, depois desse ano de 2020, tão problemático que a gente teve, tá certo? Então vamos falar um pouco sobre alinhamento estratégico, turma. Para falar de alinhamento estratégico, pessoal, é uma coisa muito simples, tá? Então eu vou te provocar aqui para você fazer um exercício. Eu gostaria que, antes de você montar esse plano estratégico, eu vou te dar uma dica. É muito importante que você, se possível, se você tiver uma relação muito boa com os seus liderados, né, com a sua equipe, com o seu time, que você monte isso junto com o seu time, né? O seu time conhece muito do seu cliente. Aqui na W12 a gente acredita bastante que tudo que a gente faz aqui dentro, a gente faz junto com o nosso time, tá? Então é muito importante, ou você, se você quiser fazer esse exercício sozinho, com os seus líderes, já é um bom, melhor, às vezes melhor do que você fazer sozinho, fazer com os líderes, mas o ideal mesmo é você provocar todo o seu time. Talvez um evento de final de ano muito bacana que você possa fazer de agenda e falar, galera, o que a gente vai querer da nossa academia ou do nosso negócio? Então, a minha recomendação é que você faça isso sempre com o seu time. O planejamento também que eu soltei, que eu montei, que eu gravei, é a mesma coisa. Coloque o seu time para planejar, porque realmente, quando as pessoas se envolvem no planejamento, quando elas vão executar, elas executam com muito mais vontade, com muito mais brilhantismo, elas pertencem àquele projeto. Então, tudo que você fizer junto com o seu time, eu recomendo que você faça. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você pensar aqui agora é o seguinte: feche os seus olhos e imagine que frases que você gostaria de ouvir do seu cliente no final do ano de 2021.
Tá? A gente está falando aqui de montar não dá, pessoal, para a gente criar um plano estratégico muito longo. Né? A gente viu que uma crise como essa, uma pandemia como essa, um vírus como esse, fez a gente mudar tudo da água para o vinho. Então, a minha recomendação é que vamos pensar curto, vamos pensar no ano de 2021. Então, a primeira provocação que eu quero fazer para vocês é o seguinte: que frases você gostaria que o seu cliente falasse de você no final de 2021? Tá? Então imagine uma frase, e aí por que eu falo uma frase no final de 2021? Porque essa frase tem que ser uma frase atrelada a um tipo de entrega que você consegue fazer. Vamos supor, eu quero que a academia do Peter tenha 50 unidades no final de 2021, né? Porque eu viajo muito. Se o seu cliente pensa, é óbvio que em 50, eu não vou conseguir ou um empreendedor sozinho montar 50 lojas. Mas assim, o que você pode pensar que é factível de você entregar? Né? Então assim, a academia do Peter inovou, né? A academia do Peter trouxe uma aula que eu achei sensacional, né? A academia do Peter pensou num plano para minha família e hoje eu consigo treinar com meus filhos junto. Dependendo de como é o seu foco, dependendo de quem é o seu cliente, que frases você gostaria que ele falasse? E essas frases, pessoal, vai se tornar a sua missão. Né? A gente faz esse exercício no Evo todos os anos. Né? Então a gente fala, cara, como que a gente gostaria que o nosso cliente falasse da gente? Geralmente são problemas que a gente tem, que a gente gostaria de resolver, são inovações que a gente quer trazer para o nosso cliente que a gente não conseguiu trazer ainda. Ou seja, quais são as frases, e você imaginando o seu cliente, que ele poderia falar para você no final do ano e você falar, caramba, 2021 foi um baita ano, eu cumpri a minha missão. Então você vai anotar essas frases, e podem ser várias frases. Tá? Então é por isso que é legal você pensar o que é possível você fazer no ano de 2021 para você encantar o seu cliente. Então essa frase vai se tornar para você uma inspiração, né? Uma missão, uma coisa que você vai buscar. Tá? Então você vai escrever essas frases, eu vou depois te mostrar, porque junto com esse material, com essa aula, eu tenho uma planilha que eu vou te mostrar como que você faz isso dentro de uma planilha para você colocar essas frases. A partir do momento que você colocar essas frases, e aí você vai escolher elas a dedo, porque também toma muito cuidado, se você escolhe muitas frases, o que isso significa? Você vai ter que fazer muitas coisas na sua academia e talvez você não consiga executar. Então pense em frases que são cirúrgicas, que são frases que mudam o seu resultado, frases que de fato você precisa colocar e que sejam factíveis de você executar um plano para você ouvi-las no final do ano. E aí você vai colocar essas frases. E aí depois, quando você tiver com todas essas frases juntas, você vai pensar nas suas ações. E a gente costuma dizer que vocês vão pensar em verbos. Eu quero que você olhe para todas essas frases que você colocou no seu papel, e eu vou te mostrar depois na planilha como você faz isso, e eu quero que você pense em 3 verbos que você vai ter que fazer, ou seja, verbo. Por que verbo, pessoal? Porque o verbo é uma ação. Então, se você coloca um verbo e pensa num verbo, por exemplo, inovar. Vamos supor que aqui uma frase é assim: a academia do Peter mudou radicalmente todas as aulas. Aquelas aulas chatas, boring, né, que eu não aguentava mais fazer, se tornaram aulas animadas, né? Estou dando só um exemplo aqui. Então, um dos verbos para eu conseguir entregar isso, eu preciso inovar. Entendeu? Então você vai escolher 3 verbos que vão ser os verbos do seu movimento de 2021, né? Que vão fazer você se movimentar. Então as frases o que você quer que o seu cliente fale de você no final. Se você quiser, pessoal, é muito bacana também você criar isso aqui também para o seu time. Quais frases que você gostaria de ouvir do seu time? Porque às vezes você pode ter um plano estratégico para o seu negócio e para o seu cliente, e você pode também ter um plano para o seu time. Né? Será que você precisa resgatar alguma coisa com o seu time? Como que você gostaria que o seu time falasse do seu negócio no final de um período? E aí você vai tratar os 3 verbos. Você vai pensar em 3 verbos que resume as suas ações no ano de 2021 para você cumprir a missão dessas frases. Você chegar no ponto final dessas frases. Então você vai escolher 3 verbos e você vai deixar esses verbos, pessoal, tanto as frases como os verbos, eu recomendo que você coloque espalhados pela sua academia, entendeu? Ou pelo seu escritório, se você está trabalhando de home office. Ou seja, você precisa ver essas frases todos os dias e você precisa pensar nesses verbos todo santo dia para você não sair do seu plumo, para você conseguir executar o planejamento que a gente fez
E eu vou te mostrar, pessoal, às vezes aqui no Flipchart fica um pouco confuso, mas eu vou te mostrar um pouquinho de como você faz. Isso aqui vai ser sua fonte de inspiração, vai ser o seu porquê, né? Por que você vai fazer alguma coisa, né? Além, óbvio, que ganhar o dinheiro e ter o resultado do seu negócio é uma consequência de alguma ação que você vai fazer. Então, essa é a frase que vai te inspirar a você construir a sua ação e esses são os verbos que vão te movimentar para você conseguir chegar e eu vou mostrar isso na planilha para vocês. Depois disso, pessoal, é aqui que é o alinhamento estratégico que você precisa fazer. Isso aqui é uma coisa muito simples de você montar, para você saber o que você precisa executar no seu negócio e qual vai ser seu plano estratégico. Primeira coisa, pessoal, você vai definir quem é o seu foco. Tá? Muitas academias não sabem quem que é o foco. Quem que é o foco? Ah, qualquer pessoa que entra no meu balcão aqui quer fazer yoga. Será que esse é o foco? Né? Será que um pai de família que vai praticar yoga é a mesma yoga, por exemplo, de uma criança? Né? Será que a ambição de uma mulher que quer emagrecer dentro de uma academia é a mesma ambição, por exemplo, de um halterofilista que quer ficar extremamente forte? Então, pessoal, você precisa escolher o seu foco. Tá? Aí você fala, pô, Peter, mas eu não vou atender as outras pessoas que não estão no seu foco? Sim, você vai atender, mas a razão da sua vida e as estratégias que você vai montar vai ser baseada no seu foco. Tá? Então, quando a gente fala em foco, é quem é, às vezes você usa um pouco o conceito de persona, né? É quem é a sua persona? Quem é aquela pessoa que consome o seu negócio? E você vai tentar descrever esta pessoa. Tá? E aí, quando você for descrever essa pessoa, você tem que ter muito desenhado e muito claro quem é essa pessoa, tá? Então, a gente dá aqui também 4, praticamente, tipos de informação que é importante você trazer para você desenhar o seu foco. A primeira delas são fatos e dados dessa pessoa. Ela é mais velha, ela é nova, ela é família, ela é solteira, né? Ela vem quantas vezes na academia, ela é mais gordinha, ou ela é mais, né? O pessoal é um pouco... É claro que tem vários tipos de clientes, mas qual que é o predominante? Quais são os fatos e dados? Ela vem treinar antes de trabalhar, ela almoço, ela vem com a família, ou seja, quais são os fatos e dados dessa pessoa? E faça um painel de descobertas dessa pessoa. Depois que você saber dos fatos e dados dela, vai para os interesses. Por que ela está lá? Por que ela quer estar lá? Né? Quais são os interesses que ela tem? Né? O interesse dela, por exemplo, pode ser emagrecer, pode ser condicionamento físico, pode ser, cara, eu me separei, tem um monte de mulher aqui, solteira, né, separada, divorciada, que quer vir aqui fazer social. Ou seja, quais são os interesses, né? Pode ser também um homem, né, que também está aí para querendo conhecer outras mulheres. Ou seja, quais são os interesses predominantes do seu público? Então você tem os fatos e dados, você tem os interesses. E aí, pessoal, que está o encantamento. Esses dados aqui de fatos e interesses é fácil, né, de descobrir. Mas aqui você consegue rapidamente numa conversa com o seu professor, né, com o seu próprio cliente, você sabe quantas vezes você vê os sistemas, quantas vezes ele vem, se ele está acima do peso, ou seja, isso é fácil de você achar. O problema, pessoal, são esses dois aqui de baixo, que se você conseguir descobrir, o seu plano estratégico vai ser muito bem feito. O primeiro deles é sentimento. Qual que é o sentimento do seu cliente hoje? O que ele sente? Né? Então vou dar 2 exemplos. Se você tem uma maioria, vamos supor que você tem as pessoas que têm dificuldade em perder peso, que é muito comum dentro das academias. Qual que é o sentimento dessas pessoas quando elas te buscam? Porque se você entender os sentimentos dessas pessoas quando elas te buscam, possivelmente você vai conseguir entregar um diferencial e uma competência muito atrelado a isso. Né? Então se a pessoa é frustrada, se ela está tentando emagrecer há muito tempo, se ela não consegue, se ela vive às vezes com depressão, é muito importante que você entenda que ela é seu foco. Porque quando você for fazer o seu plano de ação, é muito importante você entender o sentimento dela. Pode ser outra pessoa, né? Eu citei no meu exemplo de planejamento, por exemplo, um caso que vamos supor que eu quero correr uma maratona. Então eu estou empolgado. Eu vim para a sua academia aqui, meu público é para correr uma maratona. Então o meu sentimento é um sentimento de energia, de explosão, né? Estou entusiasmado, estou motivado, entendeu? Então se eu tenho esse tipo de sentimento, a minha proposta de valor, até as cores que você usa na academia é diferente, a forma que você cumprimenta o cliente é diferente. Então, é muito bom você entender o sentimento desse cara. E mais profundamente ainda, que é muito mais difícil de você, né, descobrir, quais são os valores dessas pessoas. O que elas valorizam,
em termos de valores virtuosos? Família, amor, né? O que está por trás? Adrenalina, o que está por trás? Quais são os valores dessas pessoas? Porque a partir do momento, pessoal, que você tem muito claro quem é o seu foco, fica muito mais fácil de você defender e de você desenhar o seu alinhamento estratégico e o caminho para onde você precisa ir. Plano estratégico e alinhamento estratégico, pessoal, nada mais é do que um belo como fazer negócio. Então, se você entende quem é seu cliente, você tem clareza de quais ações você precisa tomar. Então, a partir do momento que você definiu o seu foco, e pessoal, não pode ser todo mundo. Se você atende todo mundo e está focado em todo mundo, qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer negócio também serve. Você precisa entender quem de fato é o seu cliente. Eles podem ter interesses de exercícios iguais, mas eles possivelmente têm sentimentos e valores diferentes. Então você entra numa academia, às vezes você percebe que aquela academia é uma academia mais zen, é uma academia de pessoas mais caretas, às vezes é as pessoas mais sérias, entendeu? E não tem nada de errado nisso, é aquele ambiente. As pessoas buscam aquele ambiente, buscam aquela academia, porque elas têm sentimentos e valores diferentes, às vezes de um estúdio de spinning, por exemplo, que a música é alta, luz forte, né? Juventude, suor, etc. Então, se esse é o seu foco, a sua proposta tem que ser diferente de diferenciais. Então, uma vez encontrado o foco, você vem para o segundo elo do alinhamento estratégico, que são os diferenciais. O que essas pessoas que são assim, que têm esses interesses, que sentem isso e que valorizam, que têm esses valores, consideram que é um diferencial? O que é um diferencial para essa pessoa? Entendeu? Então você vai definir, às vezes não é o que você tem, tá? Mas você olhando e fala assim, cara, esse é o cara que eu atendo. E por que a gente fideliza muito pouco nas academias? Porque o cara entra aqui e ele não tem um gestor que entende dessas necessidades dele para criar os diferenciais dele. Porque se você não criar nenhum diferencial e a sua academia for aquela academia que abre às 6, fecha às 10, tá tudo disponível, você faz o que você bem entender, a hora que você quiser, tem aula pra gente agitada, tem aula pra gente zen, tem aula pra criança, tem aula pra adulto, tem aula pra terceira idade, entendeu? Cara, você tá fazendo um negócio que a gente chama de quaikerismo, qualquer cliente serve. E aí, isso é o primeiro passo para você, a academia do lado que tiver um preço diferenciado vai levar, entendeu? Então, assim, você baseado no foco, quais são os diferenciais que esses caras, né, buscam? Eu vou usar um exemplo aqui de uma low cost, só para você ter uma ideia. Qual que é o foco de uma academia low cost? Pessoas, né, da classe talvez C e D, né? Então esse é o meu foco. Pessoas de classe C e D que têm interesse em treinar numa academia que nunca conseguiu treinar, nunca teve essa oportunidade de treinar, sente empoderada, né? O sentimento é de poder treinar numa academia low cost, de poder fazer exercício, alguma coisa que ele nunca fez na vida dele. E quais são os valores dele? Ele é econômico, ele precisa, né? Ele não pode gastar muito dinheiro, ele é um cara focado. Só estou dando um exemplo de uma academia low cost. Quando você vende um diferencial, qual que é o diferencial de uma academia low cost? Precisa ser o preço. Então o primeiro diferencial que você vai colocar aqui, por exemplo, é preço. O preço precisa ser baixo. Entendeu? O que mais que esse cara tem de sentimento, de empoderamento? Que tipo, como você pode dar empoderamento para ele? Pô, vamos criar uma academia que ele se sente que ele está na melhor academia do Brasil, né? Que tem os melhores equipamentos, a melhor infraestrutura. Então, infraestrutura, ou seja, está totalmente atrelado os diferenciais que você está tratando com o foco da sua academia. Entendeu? Então você vai tratar e vai listar todos os diferenciais que este cara valoriza. Peter, na low cost tem o cara que tem dinheiro? Tem o cara que tem dinheiro, mas você não trabalha para ele. Manja quando você joga a rede para pegar lá um cardume de peixe, às vezes vem um peixe que não está lá, entendeu? Mas você está preparado para pegar aquele tipo de peixe e claro que você não vai negar o cara que entra aqui que não está no seu foco. Né? Você não vai ser burro, falar, não, peraí, você não é o meu foco, não vem pra cá, né? O que você vai falar é o seguinte, ó, cara, você tá aqui é uma academia low cost, é uma academia que tem muito movimento, é uma academia que tem muita gente, entendeu? É uma academia barata, então tem muita, ou seja, o cara, ele aceita entrar nisso, mas não é, a gente não vai perder o tempo do nosso plano estratégico com esse cara, a gente vai perder tempo com o cara e vai vir outras pessoas no paralelo, né? Então quais são os diferenciais que esse cara do foco valoriza? E você vai listar todos esses diferenciais. E aí, quando você tiver os diferenciais da sua academia, você vai desenvolver as suas competências. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui o cara da low cost, certo?
que é um cara público C e D, que não tem, que valoriza o dinheiro, valoriza o investimento, quer ser empoderado, quer treinar numa academia, ou seja, ele tem todos os sentimentos, todos os valores dele. Eu defini aqui, por exemplo, que o preço precisa baixo. Que competência que eu preciso ter dentro do meu negócio para ter um preço baixo? Então eu vou ter que ter um controle de custo rigoroso. Por exemplo. Ou seja, para eu poder atender esse cara, oferecer um preço que ele valoriza, que para ele é um diferencial, eu preciso controlar custo como ninguém. Porque se eu perder a mão do custo, eu vou ter que aumentar o valor e eu vou parar de atender esse cara. Então, uma coisa, pessoal, está 100% atrelado à outra. Você começa com foco, define diferenciais, e se você não tiver os diferenciais que esse cara valoriza, não tem nenhum problema. Vai atrás da competência. Vai atrás da competência. Se esse cara aqui, por exemplo, valoriza um bom ambiente, uma boa infraestrutura para ele se sentir empoderado, aqui você fala, cara, preciso ter uma infraestrutura de primeira linha. O que eu vou ter que ter competências? Checklist de manutenção constante e rigoroso. Porque se a minha manutenção aqui tiver problema, eu não vou atender esse cara, a inovação ele vai ver. Imagina uma academia cheia de gente, bacana, tudo quebrado. Então eu preciso, para ter uma infraestrutura, né, bacana, que ele valoriza como diferencial, o que eu preciso fazer em termos de competência? Preciso desenvolver um checklist. Ou seja, quando você faz isso, pessoal, o seu plano estratégico está montado. O seu plano nada mais é do que executar as competências, mostrar de forma clara os diferenciais para o seu foco. Isso tudo aqui, pessoal, é um alinhamento estratégico. É o que você precisa fazer para atender esse cara, porque ele valoriza esses diferenciais. Uma coisa está amarrada na outra. Entendeu? Então, por isso que é muito bacana você fazer esse exercício. Mas, antes de tudo, pessoal, quais são as suas intenções? Como que você quer que esse cara aqui da low cost fale no final do ano da low cost? Boa, inovou. Agora tem isso daqui. Eu vi que agora tem aquilo. Né? Eu vi que aumentaram os... Ou seja, quais são as frases que vai fazer você se movimentar que você gostaria que o seu cliente falasse de você? E quais são os seus verbos? Ou seja, quais são as suas intenções? Quando você tem a intenção que você coloca no seu foco, que é a pessoa que você vai atender, porque todos nós, como seres humanos, nascemos para servir alguém. Tá? Então, nós somos seres sociais. Então, o seu negócio nasceu para atender uma demanda de alguém e a necessidade de alguém, graças a Deus. Então, assim, qual que é essa demanda e qual que é a sua intenção? Entendeu? Se você quer inovar, tal. Então, tudo isso, pessoal, está amarrado. Entendeu? E eu vou mostrar agora na planilha como que você faz isso. E isso nada mais é do que um planejamento estratégico, que muita gente acha que não sabe nem por onde começar. Está aqui o seu alinhamento estratégico. Foco, diferencial e competências que você precisa desenvolver no seu negócio. Tá bom? Vou aqui na planilha mostrar um exemplo novo para você entender como que você coloca isso junto com o seu planejamento de 2021. Valeu? Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Agora a gente vai aqui na planilha sobre o plano estratégico, né? Sobre o alinhamento estratégico que a gente acabou de conversar. E uma coisa bem simples, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para vocês entenderem aí um arquivo para vocês montarem esse plano estratégico aí da academia e do negócio de vocês, tá certo? Vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá, vou ficar aqui do ladinho, tá? Para não atrapalhar, vou estar um pouco olhando de lado, que eu estou olhando o monitor. Então, pessoal, tá vendo aqui, ó, a aba aqui abaixo, que eu estou mostrando aqui para vocês, tem 3 arquivos, né? Como eu disse, esse vídeo que eu estou fazendo sobre alinhamento estratégico, ou plano estratégico para a sua academia, a gente fez mais 2 vídeos complementares, que é uma para o planejamento de 2021, tá vendo? Tem uma planilha aqui completa sobre o planejamento de 2021, então se você ainda não assistiu esse vídeo, busque aí nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, Planejamento para Academias 2021, que eu estou dando uma aula aqui, explicando talvez como que a gente pode planejar o ano de 2021 aí sobre a ótica depois de um ano de 2020 que a gente passou aí bem problemático, tá certo? E aí também tem um outro arquivo que eu também gravei um vídeo bacana que você pode procurar aí, que é líder de academia, né, o liderança, que eu vou falar um pouco da sua agenda como líder para você aqui, né, conseguir pensar nas suas ações para você realizar o planejamento e o plano estratégico do seu negócio e também conseguir organizar a sua agenda como líder, porque um líder mal preparado dificilmente vai conseguir exercer um bom plano. Tá? Então, o plano estratégico, como eu disse para vocês, pessoal, né, e expliquei agora há pouco, aqui eu fiz um arquivo para você materializar isso de uma forma bem simples. Tá? E aí eu coloquei aqui um exemplo, tá? Só para você entender, né, como as coisas se amarram, como eu já expliquei aqui no vídeo.
Tá? Então aqui você vai colocar o nome da sua academia, de uma forma bem simples. A frase e os objetivos, lembra, né, que eu falei para a sua turma aí, para você imaginar um pouco como seu cliente, que frases você gostaria que seu cliente falasse, ou que frases que você gostaria de ouvir, né? E geralmente são problemas ou soluções que você cria para ele ao longo de 2021. Tá? Então eu coloquei alguns exemplos aqui. Ó. A academia estava muito largada, agora eu estou gostando. Os equipamentos não são os melhores, mas o time de ginástica é muito bom. Às vezes você não tem uma infraestrutura muito bacana, então você reforça, né, o seu time de ginástica, ou seja, coisas que são factíveis para os seus clientes dizerem e que você gostaria que mudasse em 2021, tá? Né? E tenta não usar, pessoal, frases muito, né, amplas, né, como, nossa, eu adoro treinar aqui, né? Porque isso não... Como que você vai materializar um eu adoro treinar aqui como uma ação? Então é legal você ser muito específico nas frases que você gostaria de ouvir. Por que ele gosta de estar aqui? Né? Então, ó, todo mês eles trazem uma novidade e sempre tem aulas diferentes para fazer. A limpeza da academia é ótima. O preço da academia é baixo e cabe no meu orçamento. O preço do plano mensal é muito parecido com o anual, ou seja, eu não preciso ficar amarrado. Ou seja, que frases que você gostaria que ele dissesse para você no final. Então, você vai colocar essas frases aqui, né? E aí você olhando para essas frases, então, esse exemplo que eu dei, né? Eu estou falando de preço, então o preço é bom, eu gosto, a academia é limpa, né? E o time de ginástica é muito bom. Então, provavelmente isso aqui é um cenário que eu quis imaginar, que é aquela academia que não tem ainda uma infraestrutura muito bacana, até, né? Talvez uma academia mais de periferia, onde ela valoriza muito a ginástica e o preço. Tá? Então, basicamente, é isso que é o ponto forte desse exemplo de uma academia que eu coloquei aqui. Então, quando a gente olha para essas frases, quais são os 3 verbos? Aí eu coloquei aqui, né, 3 verbos de ideia. Então, um poderia ser o inovar. Por que inovar? Porque ela comenta aqui uma frase que ela disse que ela gostaria de ouvir, por exemplo, do cliente dela, seria aquela questão da novidade, está sempre trazendo novidades e aulas novas. Então, tem aí eu vou precisar, durante 2021, inovar bastante, né? A outra coisa fala um pouco do time, né? Que a infraestrutura não é muito boa, mas que o time de ginástica é um time diferenciado, né? Um time muito bom. Então, aqui eu trouxe o lance do cuidar, né? Que eu acho que é um verbo importante. E a outra questão do preço, né? Que a academia tem um preço bacana, que não precisa fechar um plano, né, anual para ter um preço bom, que às vezes oferece uma recorrência, ou seja, tem aqui uma questão também de a gente sempre ponderar, né, e democratizar, ou seja, dar permissão para mais pessoas terem acesso a essa academia, que oferecer para mais pessoas, às vezes, um custo melhor. Então, são 3 verbos que vai te inspirar e vão colocar você em ação. Então, se você inovar em 2021, cuidar e democratizar, neste caso dessa academia, provavelmente você vai estar muito próximo do plano estratégico que você montou. E aí aquela questão do foco, né? Quem são o foco? Então, sempre sobre a ótica aqui, né, que eu coloquei, ó, de fatos e dados, sentimentos, interesse. Então, você clicando aqui, você vai poder monitorar e escrever o que você quiser da sua academia. Mas nessa academia, por exemplo, são adultos, né, as mulheres na sua maioria, têm interesse em emagrecimento, valoriza o relacionamento, gosta de animação, gosta do cuidado, valoriza o dinheiro, quer pagar pouco. Ou seja, a gente levantando aqui os fatos e dados desse cliente, os sentimentos, os interesses, né, e os valores. Então, você vai colocar aqui o foco. Então, são mulheres. Então, como eu te falei, aqui é uma academia mais voltada para ginástica, com custo acessível, e pessoas que valorizam os professores, os relacionamentos e o time. Tá? Então, essa mais ou menos é o foco dessa academia exemplo. Então, para eu atender esse foco, eu comecei a pensar nos diferenciais que esse pessoal vai valorizar nessa academia. Então, a primeira coisa é o preço baixo, né? Aulas novas sempre. Então, eu vou procurar trazer em 2021 bastante aulas novas. Então, você vai colocar lá no seu planejamento de 2021 como coisas de inovação, né? Coisas de performance. Você sempre está atrás de metodologias e de aulas novas. Então, outra coisa que essa turma aqui valoriza é um time acolhedor, né? A limpeza da academia. Lembra que eu coloquei uma frase aqui sobre, pô, a academia, né, é muito limpa, então, pô, eu vou ter que ter um rigor com a limpeza, porque isso é um diferencial para o meu público, né? Planos e preços justos, que é aquela questão de, né, não colocar um anual muito distante do mensal, ou seja, ele pode se filiar a um plano, né, se matricular num plano mensal sem gastar muito dinheiro. Então, aqui eu vou colocar os diferenciais, e para eu ter esses diferenciais, a gente entra aqui nas competências, né? Então, preço baixo. Para que eu preciso ter de competência
no meu time e no meu negócio para oferecer um preço baixo. Então, eu coloquei como exemplo aqui, eu preciso controlar muito bem os meus custos, porque se eu não conseguir controlar bem os custos, eu não vou conseguir oferecer um preço competitivo e um preço baixo. Né? Aulas novas sempre, né? Então, estudar e trazer sempre aulas novas. Então, eu preciso ter talvez um coordenador no meu time ou um professor que se destaca e que vá buscar aulas novas, vai estudar, né? Então, essa é uma competência que eu vou ter que, né, desenvolver em 2021 para entregar esses diferenciais para o meu foco, né? Time acolhedor. Então, como que, né, isso aqui, esse foco, né, esse cliente valoriza, por exemplo, o time acolhedor. Então, para ter um time acolhedor, o que eu preciso ter? Eu preciso, né, treinar bastante o meu time. Então, aqui eu coloquei, ó, treinar o time constantemente para saber receber o nosso cliente. Então, dar dicas de treinamento, de acolhimento, né? Ou seja, para eu conseguir ter este diferencial, eu preciso ter esta competência de saber treinar o meu time. Então, as coisas estão bem amarradas, entendeu, pessoal? Então, é assim que você monta o seu alinhamento estratégico. Isso daqui é o seu alinhamento estratégico, que é quem você quer atender, o que essa pessoa valoriza, quais são os diferenciais, e para você ter diferenciais, quais as competências que você precisa desenvolver e executar no seu negócio. Então, se você conseguir executar isso daqui, né, as suas competências, e às vezes você precisa trazer a competência de fora, você vai conseguir entregar os seus diferenciais, que esse público valoriza, então o negócio se retroalimenta. Isso acontecendo, muito provavelmente você vai ouvir aquelas frases que você programou aqui de ouvir, né, que são os seus objetivos e a sua missão. Tá? Então, é muito legal e isso aqui, basicamente, é um plano estratégico para o seu negócio. Tá certo? Então, esse é um arquivo também que eu acho muito interessante você fazer com o seu time. Né? Então, às vezes, você fala, pô, quem que é o nosso cliente? Vamos fazer aqui uma mapa de descobertas de quem é o nosso cliente. E aí, depois que você identifica quem é o cliente, aí você pode também pedir para o seu time, legal, o que esse cliente nosso valoriza na nossa estrutura, no nosso trabalho, no nosso serviço, ou o que seria diferencial para essa turma que às vezes a gente não oferece. Aí você faz um mapa de diferenciais e depois você também compartilha com o time. Fala, pessoal, bacana, para a gente então ter o preço baixo e ter todos esses diferenciais, o que a gente precisa ter de competência aqui dentro, que a gente precisa desenvolver ou buscar para conseguir atender esse pessoal. Então, isso aqui é um alinhamento estratégico, as coisas se completam, tá certo? Então, eu espero que você goste desse arquivo, né? Ele está aqui também e você também está aí com ele, né? E aí, se você quiser dar uma bisbilhotada aqui no planejamento e no holograma do líder, né? Estão todas as planilhas aqui, você também consegue ter acesso, mas esse daqui é o seu plano estratégico para o ano de 2021, tá certo? Eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a sua atenção e espero que esse material te ajude a dar a direção que você precisa. Valeu? Um abraço e até mais.